Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham agora por nosso canal no YouTube ou pelo Facebook. O Evangelho de hoje, tirado do evangelista Mateus, nos fala sobre a oração. E é muito importante como esse Evangelho nos alerta sobre o que é de fato orar ou rezar. Muitas vezes nós achamos que rezar é tentar convencer Deus de vir em nosso socorro. Como se Deus já não fosse Ele mesmo misericordioso e atento às nossas necessidades. Quase como se nós tivéssemos que ganhar de Deus alguma coisa que na nossa imaginação parece que Ele não quer dar. É muito interessante como nós muitas vezes batemos à porta de Deus com nossas orações, exigindo e pedindo que Ele nos dê aquilo que nós esperamos e tentando convencê-lo. E por trás desse tipo de oração existe um imaginário de Deus que não é o do Deus atento, do Deus que nos acompanha, do Deus que vai conosco pelo caminho. Muitas são as modalidades de oração. Muitos são os jeitos de rezar. E muitas vezes nós queremos rezar com muitas palavras, gastando palavras, tentando explicar tudo minuciosamente. Ou queremos convencer Deus, ou queremos explicar-lhe todas as coisas, quase como quem ensina a Deus como ser Deus de fato. Nossas orações às vezes são muito vaidosas. São palavras bonitas, palavras elegantes, professadas no meio dos outros, não porque a gente de fato esteja conversando com Deus, mas porque a gente quer que os outros vejam e notem como nós falamos bem. Nesse sentido, a nossa oração não passa de palavra vazia, jogada ao vento, como nós vemos muitas vezes em orações comunitárias, presididas por alguns membros de comunidade ou coordenadores. A intenção da oração não é estabelecer ali uma comunicação com Deus, mas tão somente ser um exibicionismo de uma falsa. É preciso olhar para nós mesmos e é preciso buscar corrigir em nós, muitas vezes, o nosso exibicionismo.
Jesus não gostava de hipocrisias. Se tinha alguma coisa que incomodava Jesus Cristo, isto é a hipocrisia. A hipocrisia para Jesus Cristo significava justamente esse mostrar algo enquanto no fundo aquilo não corresponde ao que se dá no coração. E quantas vezes Jesus alertou para um determinado tipo de oração que não era conversa com o mistério, que não era diálogo com Deus, que não era a celebração de um encontro com o Pai, mas era tão somente exibir-se, mostrar-se e mostrar as palavras bonitas. Tanto é que nesse mesmo evangelho de Mateus, Jesus nos alerta: se quiseres rezar, entra para dentro do teu quarto, entra para o teu quarto, melhor dizendo, fecha a porta e ali conversa com o teu mistério. Então é isso oração. Oração é diálogo. Oração é conversa com o amigo mais íntimo que nós temos. Aquele que conhece a nossa intimidade mais profunda. Oração é celebração de um encontro com aquele que anda conosco nos percalços de nossa vida. Oração também não é só pedir. Porque muitas vezes a nossa oração se converteu em apenas isto: pedir e pedir e pedir, como se o Pai não soubesse do que precisamos. Como Jesus mesmo alerta: o Pai sabe do que vós precisais. É interessante como a nossa oração se esquece de alguns elementos importantes, como agradecer, como rezar pelos outros, como entregar-se confiantemente a Deus. Nos custa muito confiar. E quando a gente confia, a gente às vezes confia desconfiando. A gente até se entrega, mas se entrega cobrando. A gente até coloca as coisas nas mãos de Deus, mas vive tirando. Isso é evidente que não implica a gente se desresponsabilizar por aquilo que é nossa responsabilidade. Deixar de fazer a nossa parte. Muito curiosamente, a gente reza para Deus nos proteger, mas olha para os dois lados da rua antes de atravessar. É isso o que nós devemos fazer, de certo. Nós devemos ocupar-nos das nossas responsabilidades. Precisamos fazer aquilo que nos cabe. Muitas vezes aquilo que nós pedimos já está na nossa mão. Muitas vezes aquilo que queremos e aquilo que buscamos é capacidade já infundida em nós. Muitas vezes nós buscamos fora, mas as respostas estão dentro. Por isso Jesus Cristo ensina a rezar. Não nos enganemos. Jesus não está ensinando uma fórmula. O Pai Nosso não é uma fórmula. O Pai Nosso não é uma fórmula como essas orações formuladas que nós repetimos. Não deve ser isto o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração da vida de Jesus. É a oração do coração de Jesus. O mesmo Jesus que alerta que nós devemos rezar como quem celebra um encontro com Deus. O mesmo Jesus que alerta que a oração deve ser um diálogo com o nosso mistério profundo e que, portanto, é um jeito da gente se conhecer também e conhecer as nossas próprias necessidades, porque nem sempre a gente sabe aquilo que a gente deseja. Esse mesmo Jesus ensina uma oração que nasce da sua experiência pessoal, da sua vida, da sua conduta ética. O Pai Nosso não é uma oração que Jesus inventou do nada. O Pai Nosso é uma oração que traduz a experiência fundamental de Jesus Cristo. Como? Ora, Jesus se relacionava com Deus
como um filho se relaciona com o pai. E por isso ele o chama de pai. Mas Jesus também se relaciona com os outros como irmãos. E por isso o pai não pode ser só dele, o pai é nosso. Jesus quer, por onde passar, deixar um rastro de bondade e de amor. E é isso que significa pedir: santificado seja o vosso nome. Não porque o nome de Deus já não seja santo, mas porque nós devemos santificar este nome com a nossa vida e com a nossa atitude. Venha a nós o vosso reino, porque Jesus Cristo não quis outra coisa durante toda a sua vida que não isto: fazer o reino de Deus se aproximar dos seres humanos, fazer o reino de Deus ser sentido, ser vivido como experiência de fraternidade e partilha. Seja feita a vossa vontade. Porque Jesus Cristo reconhecia que todas as coisas estão nas mãos de Deus e que este Deus cuida de nós, como um pai cuida de seus filhos e como alguém que nos dá força para enfrentar as cruzes. Não como alguém que nos imuniza, não como alguém que cria uma redoma em volta de nós, mas como alguém que nos guia e nos ajuda a atravessar as dificuldades, sendo nossa força e nossa coragem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque Jesus não pensava apenas em si, mas pensava no pão na mesa de cada um, que o pão não faltasse a ninguém, e por isso ele mesmo o multiplica, dividindo-o, partilhando-o. Perdoai-nos. Perdoai-nos porque Jesus de fato compreendia que a vida humana sem reconciliação é impossível, que os laços humanos sem perdão não resistem, que o perdão é a força curativa que pode curar-nos interiormente e nos ajudar a caminhar e a seguir, que o perdão é a terapêutica da memória e que pode ajudar-nos a abrir futuro, a abrir uma nova vida. Mas esse mesmo perdão que desce sobre nós como graça, também nos responsabiliza. Se Deus é pura graça e puro perdão, e se Ele derrama esse perdão sobre nós, sem cobrar-nos nossas faltas e sem tratar-nos como nós merecemos, mas com misericórdia, esse mesmo perdão deve escorrer para os nossos irmãos, deve atingi-los, e é com o mesmo perdão que nós devemos tratá-los. Perdoai-nos, assim como nós perdoamos, e livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E nós sabemos que há muitas tentações. Tentações de poder, tentações de sucesso fácil, tentações de exploração do outro, tentações de subjugação da liberdade alheia, tentações de ganhar a despeito dos outros, a tentação da corrupção, a tentação da violência aberta e da violência também oculta. Essas tentações podem nos derrubar se nós não ficamos atentos. Livrai-nos do mal é algo que Deus está disposto a fazer, desde que nós também estejamos dispostos a afastar com as nossas mãos o mal. Que nós estejamos dispostos a praticar o bem, a justiça. Que nós estejamos dispostos a lutar junto com Deus contra a maldade e tudo aquilo que ela representa. A oração do Pai Nosso é, portanto, a oração que nasce do âmago mais profundo de Jesus. É a oração cristã por excelência.
E não é à toa que nós a rezamos em toda a celebração eucarística, porque ao rezá-la, nós estamos dizendo assim: Jesus Cristo, nós rezamos como o Senhor rezou, nós rezamos com as suas palavras, e nós fazemos essa experiência que o Senhor fez. É dentro dessa experiência que nós fazemos a nossa experiência cristã. E é porque o Senhor viveu esta experiência de Pai, de reino, de pão partilhado, de perdão doado e de luta contra o mal, que nós cristãos dizemos amém. Nós queremos fazer assim também. E nós queremos que essa oração traduza também o nosso compromisso. Por isso, rezar o Pai Nosso é comprometer-se, é anelar-se profundamente com a experiência de Jesus Cristo. E isso, é evidente, não nos impede de também fazer as nossas orações, aquelas que nascem da nossa experiência, nascem da nossa dor, nascem das nossas lágrimas, nascem das nossas alegrias. Fazer o nosso salmo e fazer da nossa vida um salmo para Deus. O que são salmistas, senão gente que rezou a própria vida? Nós estamos autorizadíssimos a rezar a nossa vida e diante de Deus apresentar a nossa vida para Ele, como pão que a gente partilha com um amigo. Ora, não nos esqueçamos que nós somos povo batizado, que tem como hóspede mais profundo o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem reza em nós. É Ele quem nos ajuda a rezar. Mas não nos enganemos achando que oração é só dizer alguma coisa. Não nos enganemos achando que rezar é sempre dizer. Nós podemos rezar silenciosamente. Como diz a canção, eu não sei rezar, só olhar. E às vezes só olhar basta. Às vezes só o silêncio é suficiente. Os místicos não se cansam de nos alertar que nós rezamos muitas vezes com gemidos inefáveis, silenciosos, que só Deus é capaz de escutar. Não vamos agora achar que rezar se reduz simplesmente a falar. Rezar também é, e talvez seja principalmente, colocar-se diante do mistério. E mais, oração não é uma experiência só pessoal, de consolo, de tranquilidade e de apaziguamento do espírito. Oração é transformadora. Oração muda a vida da gente. Oração conduz a gente a um compromisso e a uma responsabilidade com o irmão, com a vida e com as nossas próprias questões. Por isso, pão nosso, perdão aos outros e luta contra o mal. O Evangelho termina de uma forma assustadora para muitos, porque ele nos diz assim: se vós não perdoardes os vossos irmãos, o Pai que está no céu também não vos perdoará. É evidente, minha gente, que o perdão de Deus não está submetido aos nossos limites. É evidente que o coração de Deus é largo e infinito para ficar submetido à nossa pusilanimidade, à nossa fraqueza e fragilidade, à pequenez do nosso espírito. Mas esse é um alerta de Jesus para dizer da responsabilidade que nós temos de dar perdão, nós que também o recebemos. Porque se nós não o fizermos, a gente acaba operando um curto-circuito na graça. A graça que a gente recebeu não é para nosso benefício apenas, mas para o benefício de todos. Um curto-circuito na graça é que a gente
abarque-a só para nós, sem pensar no outro. E que recebendo perdão, a gente ainda vire a cara para o irmão. Vamos pedir ao Espírito de Jesus que nos ajude, que Ele mesmo que reza em nós, nos ajude a rezar com a nossa vida, mais do que com palavras. Que Ele nos ajude a sermos fiéis na oração, a celebrar o encontro com este Pai que nos vê desde o nosso mistério. Amém.